Abra sua Bíblia, meu irmão, no capítulo 6, a palavra do Senhor em Mateus. Mateus capítulo 6, leremos do versículo 25 ao versículo 24. Essa é uma passagem conhecida, é um texto muito conhecido. Eu gostaria de lê-lo e de extrair aqui algumas lições para nós na noite de hoje, sobre um tema muito importante, um tema que acredito que revela um problema do século ou dos séculos. Talvez seja um problema seu, um problema meu, que é exatamente sobre a ansiedade. Então nós vamos ler esta passagem e falaremos um pouco sobre este assunto. Leiamos a santa e inerrante palavra do nosso Deus. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Meus irmãos, que o Senhor nos abençoe e que Deus nos edifique nesta noite, para a glória do seu nome. Vamos orar ao nosso Deus. Santíssimo Pai, nós louvamos o teu nome porque tu és Deus incomparável. Não existe ninguém como o Senhor. Não existe nenhum outro ser como o Senhor. Além de ti, tu és Deus soberano, absoluto, supremo sobre todas as coisas. Tu és o Criador e o provedor da tua criação. Tu governas, tu sustentas sabiamente. E por isso, Deus, nós louvamos o teu nome, porque apesar de toda a grandeza do Senhor, o Senhor é o nosso Pai em Cristo. O Senhor nos amou e o Senhor nos trouxe para o seio da tua família. Que privilégio, Senhor. Nós louvamos o teu nome por isso. Assim, Santo Pai, fala ao coração da tua igreja, edifica o teu rebanho e alimenta a tua igreja, de maneira que os nossos corações estejam mais sólidos, mais firmes, mais confiantes no Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu rebanho, pois carecemos do Senhor. Fala a tua igreja, fala ao nosso coração. É a nossa oração a ti. Em nome de Cristo Jesus, teu Filho amado. Amém. Você é uma pessoa ansiosa? Você é ansioso? Você é ansiosa? Você
é aquela pessoa que fica agitada demais quando está preocupado demais? Você é aquela pessoa que não consegue dormir, que não consegue descansar, que a sua cabeça dói, o estômago revira, parece que uma tempestade surgiu dentro de você e você não consegue ter paz e você não consegue dormir. Você é aquela pessoa que fica com dores na nuca, começa a roer as unhas, começa a estralar os dedos, né? Você é uma pessoa assim? Você é uma pessoa ansiosa? Olha que interessante. Eu li algo, não sei a época, mas achei interessante e trago aqui para os irmãos. Considere um estudo que li, que é bastante interessante, colocando as coisas na perspectiva adequada, né? Certa vez um médico fez um catálogo das preocupações de seus pacientes. Ele descobriu que 40% de seus pacientes se preocupavam com coisas que nunca aconteceram. 40% se preocuparam com coisas que nunca aconteceram. 30% das preocupações eram sobre assuntos do passado que agora estavam fora do controle dessas pessoas. 30%. 12% estavam ansiosos com a sua saúde, embora a sua única doença estivesse em sua imaginação. 12% estava preocupado com a sua saúde. E 10% se preocupava com seus familiares e amigos e vizinhos, embora na maioria dos casos essas pessoas fossem dotadas de bom senso para cuidar de si mesmas. 8% das preocupações tinham causas reais que precisavam de atenção. Se a análise desse médico estiver correta, apenas 8%, menos de 10%, menos do dízimo das preocupações, né? São preocupações por causas reais que necessitam de especial atenção. A ansiedade é um problema sério. E Robert Jones disse algo interessante. Talvez não haja outro problema que atormente mais o ser humano do que a preocupação ou a ansiedade. Ela pode ser nossa companheira diária. Tira-nos o sono, mina a alegria, esgota energia, arruína relacionamentos e agrava os problemas físicos. É isso que a ansiedade faz. Ela tira o seu sono, tira a sua alegria, esgota a sua energia e arruína seus relacionamentos, porque não é fácil conviver com uma pessoa extremamente ansiosa, né? Veja, eu não estou aqui falando que toda e qualquer preocupação é um erro, né? Se você fosse uma pessoa extremamente despreocupada, você seria uma pessoa insensível na vida. Você não teria sensibilidade nenhuma com a realidade, né? Se você não se preocupasse com seus filhos, se você não se preocupasse com suas finanças, se você não se preocupasse com sua saúde, você não precisaria fazer dieta, você não precisaria se preocupar com o que você come, com o que você bebe, né? Você poderia ter uma vida totalmente desregrada. Mas eu não estou falando de uma completa insensibilidade com a realidade. O apóstolo Paulo era um homem preocupado com as igrejas. Ele era preocupado com os seus filhos na fé. Se você ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios, você vai perceber que ele estava preocupado com a igreja de Corinto. Ele também estava preocupado com as igrejas de Jerusalém, por isso ele levantou fundos para o sustento dessas igrejas. Nós não estamos falando aqui que toda preocupação ela é pecaminosa e é um problema na vida do homem.
Mas quando nós falamos aqui de ansiedade, nós precisamos pensar numa definição. A palavra utilizada aqui pelo Senhor Jesus, no grego, traz a ideia de estar preocupado com cuidados, estar alerta com algo. Preocupação é a aflição excessiva com o futuro e com coisas que impedem a pessoa de cumprir responsabilidades bíblicas do presente, pensando aqui nesta passagem. A palavra ansioso traz a ideia de estar profundamente preocupado, completamente ocupado ou mostrando-se obsessivo interesse naquilo que está pensando. Então, a preocupação ou a ansiedade, ela traz esse sentido de uma pessoa que está sendo estrangulada e sufocada por suas preocupações. Ele está excessivamente ocupado com coisas futuras, com coisas que ainda não aconteceram, com coisas que estão por vir, né? Então, a ansiedade, ela é a causa de vários problemas, tais como síndrome do pânico, depressão, hipertensão, infarto, dores na nuca, úlceras no estômago, diabetes, insônia e falta de apetite. Esse probleminha resulta em tudo isso aqui. É a causa de todos esses problemas. E segundo alguns estudos, o Brasil é um dos países com o índice mais alto de pessoas com ansiedade. O Brasil, nosso país, um dos índices mais altos de pessoas com ansiedade está aqui no nosso país, no Brasil. Isso depois da pandemia certamente aumentou ainda mais, agravou ainda mais este problema. Mas como a Bíblia trata esse assunto de ansiedade, né? Dizem que a ansiedade é o problema do século. A ansiedade não é um problema da nossa atualidade, é um problema da época de Cristo, e o Senhor tratou sobre esse assunto. E Ele olhou para isso e nos ensinou e fala para você como você deve se portar diante da ansiedade. Jesus Cristo enxerga a ansiedade como um problema sério a ser tratado, a ser evitado e a ser combatido pelo povo de Deus. Segundo John MacArthur, muito conhecido pastor norte-americano, Jesus aqui nos dá 3 razões para não nos preocuparmos com a nossa vida. Ele diz que, primeiro, a ansiedade é desnecessária por causa do nosso Pai. Segundo, é incompatível por causa da nossa fé. E é insensata por causa do nosso futuro. Ela é desnecessária, ela é incompatível com a fé e ela é insensata por causa do futuro, em relação ao nosso futuro. Por isso, eu queria pregar nessa noite sobre o seguinte tema: por que não andarmos ansiosos? Por que você não deve ser ansioso? Ou por que você deve evitar a ansiedade? Por que não andarmos ansiosos? Em primeiro lugar, porque a ansiedade quebra a ordem de Cristo, quebra uma ordem expressa do Senhor Jesus Cristo. A ansiedade, ela transgride uma ordem de Cristo. O Senhor Jesus aqui, nesta passagem, pelo menos 3 vezes, ele diz para você não ser ansioso. Ele, no versículo 25, ele diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. E no versículo 31, ele diz: portanto, não vos inquieteis, dizendo com que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. E no versículo 34, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. O Senhor está proibindo expressamente
a ansiedade. Você não pode ser uma pessoa preocupada excessivamente com o futuro. Você não pode se ocupar com pensamentos que não produzirão absolutamente nada na sua vida, a não ser transgressão da palavra do Senhor. Transgressão de uma ordem e de um ensino expresso da palavra de Deus. Veja como ela é desnecessária ao lermos aí no versículo 25, no finalzinho: não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Você está se preocupando com coisas secundárias, com coisas que não produzirão absolutamente nada para você. Seu corpo é mais importante do que a comida, é mais importante do que a própria vestimenta, né? Então não se ocupe com pensamentos futuros, com ocupações desnecessárias, porque elas só servem para quebrar uma ordem de Cristo. A ansiedade, em qualquer tempo, é um pecado, porque transgride a clara prescrição bíblica, tanto por parte do Senhor Jesus Cristo, como também ecoada pelo apóstolo Paulo em Filipenses, no capítulo 4, versículo 6. Não sejam ansiosos, não se ocupem com preocupações, né? Ou com pensamentos futuros que não vão produzir absolutamente nada na vida de vocês. Por que não devemos andarmos ansiosos? Em primeiro lugar, porque a ansiedade quebra uma ordem expressa de Cristo. Em segundo lugar, nós não devemos andar ansiosos, porque a ansiedade, ela ignora a providência de Deus. Em segundo lugar, a ansiedade ignora a providência de Deus. É o que o Senhor Jesus Cristo faz a partir do versículo 26 até o versículo 30. Ele ordena a seus discípulos e seus ouvintes a serem mais cuidadosos e a observarem mais a vida. Veja no versículo 26 que ele diz: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Então aqui, para falar da providência divina, o Senhor vai te convidar ou te ordenar a olhar, a observar a vida e a contemplar o cuidado de Deus, tanto com as aves como com as plantas. Você já viu um pássaro preocupado? Você já viu um pardal preocupado com a vida? Preocupado com o que ele vai comer amanhã? Você já viu algum? Eu nunca vi. A não ser as nossas calopsitas, né, Júlia? Aí sim, ficam em gaiola e depende da gente. Mas a gente nunca viu um pássaro preocupado com a vida, preocupado com o que vai comer. Deus sustenta a sua criação. É interessante porque na pergunta 11 do nosso breve catecismo fala da providência divina. E fala que Deus não só é o Criador, mas Ele é o sustentador. Ele é quem sustenta de forma sábia todas as coisas. E Ele não só criou o mundo, o universo, como Ele providencialmente sustenta a vida, né? E é interessante, a gente vê aqui, vocês que são mães, com todo cuidado com seus filhos, mas nós temos um casal de calopsita lá em casa, e a nossa calopsita botou dois ovinhos, né? E é interessante como é a dinâmica para chocar os ovinhos, muito interessante. Enquanto a mãe está chocando, aí ela sai, o macho volta para chocar também, depois o macho volta, fica um pouquinho com a esposa, e assim vai nessa dinâmica, né? E a gente vê o cuidado de Deus, a providência de Deus, a sabedoria de Deus
nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes, sustentando essas pequenas criaturas, né? E aqui nós temos um convite do Senhor Jesus. Pare, meu irmão, observe a criação e veja como Deus, sabiamente, né? Como os pássaros pregam para nós continuamente, constantemente, eles estão nos ensinando, eles estão nos educando a olhar a provisão de Deus, o cuidado de Deus. Deus é um Deus providente. E quando você está ansioso demais, você ignora esse atributo divino. Você ignora esta sabedoria de Deus, esta sua ação de não só criar você, mas também de sustentar você. E por isso, então, o próprio Cristo aplica isso. Quando ele ilustra, ele, então, em seguida, aplica. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Você não vale, você não é mais importante do que as aves? Deus criou você à imagem e semelhança dele. Você é mais importante do que uma calopsita. Você é mais importante do que um pardal. Você é mais importante do que qualquer ave nesta vida. E ele diz no versículo 27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? A sua preocupação pode acrescentar o que na sua vida, meu irmão? O que ela pode acrescentar? Nenhum centímetro. Um côvado aqui equivalia a poucos centímetros, né? Não chegava nem a 1 metro. Talvez aí a 40, 45 centímetros. Então, o que você pode acrescentar com um coração ansioso? Absolutamente nada, né? Na verdade, uma revista médica americana afirmou algo muito interessante. Afirmou jamais ter visto alguém morrer por excesso de trabalho, mas conheceu muitos que morreram por causa da ansiedade. Isso é um dado do livro A Baixa Ansiedade, do John MacArthur. Nós nunca vimos, e de fato, é difícil a gente conhecer alguém que morreu por causa do trabalho, mas muita gente morre por causa da ansiedade, de um coração extremamente inquieto, preocupado, ansioso em demasia, né? A segunda ilustração que nós temos aí na passagem, versículo 29, versículo 28, melhor dizendo. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Por que você está preocupado com o que comer? Por que você está preocupado com o que se vestir? Né? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Deus sustenta as aves. Deus sustenta as plantas. As aves não são ociosas. Elas trabalham, e elas trabalham muito, mas sem preocupação. Os lírios do campo, eles não trabalham e eles nem fiam, mas é Deus quem veste, é Deus quem os embeleza, é Deus quem orna a sua belíssima criação, né? É o Senhor que providencialmente sustenta. Versículo 29, eu contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Vocês valem muito mais do que os pardais, do que as aves. Mas se o Deus que sustenta as aves e o Deus que veste uma planta que hoje é linda, amanhã seca e é lançada no fogo, quanto mais a você, que é feito à imagem e semelhança dele, a você que foi redimido pelo sangue de Cristo, a você que foi lavado e regenerado no sangue do Senhor. Deus é o Deus providente. E quando você se torna um crente ansioso nesta vida, preocupando-se em demasia com coisas que você não tem controle, a única coisa
que você revelará é ignorância da soberania providente de Deus na sua vida. Do Deus que providenciou tudo que você precisa para a vida. Providenciou Cristo, deu a você Cristo Jesus, o seu único Filho, para a sua salvação e redenção, né? Então, um poema anônimo expressa muito bem o que nós estamos falando aqui, né? Disse a flor silvestre ao pardal: eu gostaria de saber realmente porque esses seres humanos ansiosos correm para lá e para cá e se preocupam assim. Disse o pardal à flor silvestre: amiga, creio que deve ser porque eles não têm um Pai celestial como aquele que cuida de você e de mim. Nós temos um Pai celestial que cuida de nós e que revelou o maior cuidado por nós ao nos dar o seu Filho. O problema não é porque nós não temos um Pai celestial. O problema é que duvidamos e ignoramos a sua providência. Ignoramos a sua bondade. Ignoramos o seu cuidado. Ignoramos que Ele está à frente. Que Ele não só conhece o seu passado, Ele conhece o seu presente e perfeitamente o seu futuro. E Ele não só conhece o seu futuro, Ele determinou cada detalhe do seu futuro. Ele escreveu cada minuto, cada coisa da sua vida no seu livro. Ele sabe, Ele conhece. A ansiedade ignora a providência de Deus. Então, não seja ansioso, mas creia na provisão de Deus. A preocupação, ela é fruto, sabe de quê? Ela é fruto da incredulidade. O próprio Jesus Cristo identifica aqui, nesta passagem, que as pessoas que se preocupam são pessoas de pequena fé. Veja no versículo 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. O Senhor Jesus Cristo está demonstrando aqui que um coração ansioso pelo que comer, pelo que beber, pelo que vestir, é um coração que tem uma pequena fé. É alguém que não acredita no poder e na soberania de Deus. Então, preocupar-se é duvidar do conhecimento, poder e bondade de Deus. Porque se nós que somos pais, pecadores, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Deus. Quanto mais o nosso Deus. Portanto, a ansiedade, meus irmãos, é uma rude desconfiança no poder de Deus, na providência de Deus. Então, lute contra a ansiedade, porque ela ignora a providência de Deus. Por que não andarmos ansiosos? Por que não andarmos ansiosos? Em terceiro lugar, porque a ansiedade é uma manifestação de mundanismo. A ansiedade é uma manifestação de mundanismo, né? Veja aí no versículo 31 a 32, que o Senhor Jesus Cristo nos diz: portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Desculpa, irmãos. Veja que o Senhor aqui está confrontando e dizendo: você não pode ser uma pessoa ansiosa, porque esse tipo de sentimento não é parte do povo de Deus. Isso é coisa do homem mundano, né? Então, a ansiedade é uma característica do homem ímpio, é uma característica do homem sem Deus, não é uma característica do povo de Deus. O povo de Deus é um povo que confia,
O povo de Deus é um povo que descansa na provisão e no cuidado do Senhor. É claro que Jesus aqui está falando de uma espécie de preocupação, mas ele não está restringindo apenas a preocupação com comida, a preocupação com bebida, com vestimenta. Você pode ser uma pessoa extremamente preocupada economicamente. Você pode ser uma pessoa extremamente preocupada afetivamente. E não se engane, crianças e adolescentes também ficam ansiosos. Crianças e adolescentes também são pessoas ansiosas quando elas querem demais uma coisa, quando elas buscam demais alguma coisa. Então, esse espírito ansioso, esse espírito que se preocupa em demasia com as coisas futuras, também expressa o mundanismo. Gente que se preocupa demais com roupa, gente que se preocupa com comida. Será que, se você abrir hoje o guarda-roupa da sua casa e ver os vários sapatos que você tem, as várias sandálias, os vários vestidos, as várias camisas, será que isso não vai revelar uma espécie de coração ansioso, de coração preocupado demasiadamente com essas coisas, com roupa? Será que o tanto que gastamos com comida fora de casa, será que também não revela um espírito ansioso com comida? Será que nós não nos ocupamos demais com essas coisas? Com comida, com bebida? Será que a maneira como você administra os recursos da sua casa, será que não revela também uma espécie de ansiedade? Mas existe a ansiedade também por conta dos conflitos, os conflitos conjugais. Você já ficou sem dormir porque teve um conflito com alguém na igreja, em casa, com o filho, e se ocupou demais com o problema, pensou uma infinidade de coisas, mas não foi capaz de resolvê-lo, não foi capaz de tratá-lo da forma bíblica, da maneira correta? Você se lembra daquela passagem lá de Filipenses 4, quando o apóstolo Paulo convoca a Evódia e a Síntique para que pensem concordemente no Senhor. E ele segue tratando desse assunto, ele fala para que a igreja trabalhe o coração dessas duas irmãs, que são preciosas para ele, mas ele ordena a igreja a se alegrar sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Ele diz, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. E ele também fala que todas as nossas ansiedades, elas devem ser conhecidas diante de Deus pela petição, pela oração, pela súplica e por ações de graças. Capítulo 4 fala sobre isso. E ali então você encontra o apóstolo Paulo falando como nós devemos lidar com a ansiedade, que é uma ansiedade produzida por um conflito interno. Alegria, coração moderado, que é o coração que se controla, que se domina. Sem autocontrole você não consegue dominar a ansiedade. Sem oração você não vence a ansiedade. Sem a paz que excede todo o entendimento, você não vai vencer a ansiedade. E sem oração, você não vai ter essa paz. Sem oração, você não vai ter a paz de Deus, que guardará o seu coração e guardará a sua alma como um poderoso soldado à frente do seu coração e da sua alma, impedindo qualquer tipo de sentimento que venha a afligir o seu coração. Só a paz de Cristo pode fazer isso. Mas ele também fala dos pensamentos. Você deve ocupar a sua mente com coisas boas. Você não deve ocupar a sua mente com coisa, com roupa, com comida, com bebida, com relacionamentos mal resolvidos. Relacionamentos mal resolvidos devem ser tratados e resolvidos. Mas não deve ocupar a sua mente gerando uma infinidade de coisas no seu coração, na igreja ou fora da igreja. Ele também diz que aquilo que você ouviu, que você aprendeu, tudo isso você deve viver e você deve praticar. Então ali Paulo está falando como nós devemos vencer a ansiedade. E Jesus está dizendo aqui,
Não cultive isso no seu coração. Não seja um crente preocupado demais, ocupado demais com coisas futuras que você não sabe se vai acontecer ou não, porque isso não expressa fé. Isso não expressa fé. Isso revela mundanismo. É o homem lá de fora que se preocupa demais com isso. Que se preocupa com roupa, que se preocupa com comida, que se preocupa com carro, que se preocupa com casa, em demasia. Estou dizendo que você não deve se preocupar. Não estou dizendo que você tem que ser insensível, mas eu estou dizendo que isso não deve ocupar a sua mente, de maneira que você será dominado por esse tipo de ocupação e você não vai ter paz. E eu vou falar uma coisa para vocês, meus irmãos. Eu falava isso para a Ana esses dias. Como esse negócio de compra é um negócio que mexe com a gente. Tem gente que fica viciado em compra. Esse negócio de aplicativo, Mercado Livre, né? Amazon no celular, Magazine Luiza, esses aplicativos, isso vai mexendo com sua cabeça. Aí você tem vontade de comprar uma coisa e você fala para um colega, quando você vai olhar na internet, o negócio está lá, estampado o anúncio. Né? Você quer muito uma camisa, o negócio vai aparecer lá na internet. Você vai trocar de carro, o negócio aparece lá na internet. Você quer aquele tênis, o negócio aparece para você, parece que é uma coisa do cão. Né? Para ficar atormentando e aguçando os nossos anseios, para a gente poder gastar. E se o teu cartão de crédito está lá já no aplicativo, é rapidinho, só com um clique você compra aquele livro que você tanto deseja, aquela camisa que você quer, aquele vestido, aquele blazer, enfim. É uma praga, meus irmãos. Esse mundo trabalha de todas as formas como tentáculos para nos agarrar, para nos atrair, para sermos pessoas consumistas. E tem gente que tem muita ocupação com isso e se preocupa demais com isso. E Jesus está dizendo, vocês não devem se ocupar com isso. Será que as pessoas daqueles dias tinham muitas roupas? Será que elas tinham muitas roupas? Eu acredito que não. Será que elas tinham uma diversidade de comida? Também acho que não. Também acho que não. Basta a gente olhar para os nossos pais, os nossos antepassados. Tomavam café da manhã, almoçavam e jantavam. Né? Hoje, nós precisamos comer o tempo todo, porque nós somos atraídos pelos olhos, por aquilo que estamos vendo constantemente. Aquela foto daquele baião de dois, daquele churrasco, né? Aquela foto daquele hambúrguer. E aquilo vai mexendo com a gente, vai mexendo com a nossa mente. Os gentios, o mundo é que está ocupado com isso. Não deve ser a ocupação do seu coração como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Você não deve se preocupar com isso, porque o seu pai sabe o que você precisa. Ser uma pessoa ansiosa é ignorar, irmão. Você é filho de Deus e Ele sabe do que você necessita. É o que fala aí o nosso texto bíblico. O vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Ele sabe que você precisa de comida. Ele sabe que você precisa de bebida. Ele sabe que você precisa de vestimenta. O Senhor Deus sabe. Eu faço aqui um convite a você. Pense comigo. Quantas vezes o seu filho chegou para você te perguntando se amanhã vai ter comida? Quantas vezes o seu filho chegou para você dizendo se amanhã ele vai ter? Pai, olha, eu estou crescendo muito rápido. O meu número de sapato já é 40. Daqui a pouquinho é 41. O senhor vai poder comprar? O senhor vai poder comprar mesmo sapato para mim? Vai poder comprar roupa? Vai poder comprar? Eu estou virando um adolescente, pai. Como demais. O senhor vai colocar comida em casa? Quantas vezes seu filho chegou para você falando sobre isso? Pelo menos até que eu me lembro, o Mateus nunca chegou falando. Sabe por quê? E acredito que nenhum filho de vocês tem cobrado de vocês qualquer tipo de comida. Porque ele sabe que a comida vai estar lá. Ele sabe que a roupa vai chegar lá. Ele sabe que você, pai, é provedor. Ele sabe que você, mãe, pode deixar de comprar para você, mas não vai deixar de dar para ele. Nunca me preocupei com isso. Porque a minha mãe, na simplicidade dela, ela deixava de comprar para ela, para comprar
para mim, muitas vezes. É por isso que eu sou muito grato à minha mãe pelo sacrifício dela. Vocês conseguem ver isso, crianças? Adolescentes, conseguem ver isso em seus pais, na sua mãe, seu pai que trabalha dia e noite, na sua mãe que por vezes deixa de comprar para ela, para comprar para você, para dar a você. Mas o nosso Pai Celestial também faz isso. O nosso Pai Celestial também faz isto, porque Ele sabe do que nós necessitamos. E é interessante porque numa casa você vai cuidar, você tem vários filhos, se um é doente, você vai dar mais atenção, se um é mais tentado a alguma coisa, você vai dar uma atenção especial para esse, né? Então você vai dar atenções diferenciadas para os seus filhos, você vai dar atenção e o cuidado de pai, mas você vai dar uma atenção localizada para cada um, porque cada um tem um jeito e você precisa cuidar das manias e dos jeitos de seus filhos, guiando-os em conformidade com a casa, em conformidade com a vontade de Deus. Deus faz isso com a gente. Deus nem sempre dá aquilo que nós queremos, mas dá o que nós necessitamos. Dá aquilo que necessitamos, que precisamos para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para a nossa vida de fé, meus irmãos. Então, a confiança plena em nosso Pai Celestial dissipa a ansiedade, e quanto mais o conhecemos, mais confiaremos no nosso Deus. Não seja ansioso, porque isso não é parte da sua natureza como discípulo de Cristo. Isso é uma característica do mundo, do pagão, do homem sem Deus. Não seja uma pessoa ansiosa. Mas por que você não deve ser ansioso? Porque a ansiedade, ela muda o nosso foco. Ela muda o seu foco. Veja aí no versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Um coração ansioso revela o que o seu coração mais ama e o que você mais deseja. Um coração ansioso revela a idolatria da nossa alma. Basta você prestar atenção no início do nosso versículo, que a preposição por isso, ela linka o assunto anterior, que é acerca do acúmulo de tesouros nesta vida. Jesus fala assim: não acumule tesouros, riquezas nesta vida, porque aqui a traça vai comer, a ferrugem vai corroer. Você deve acumular tesouros nos céus, onde o ladrão não pode roubar, onde a traça não pode corroer. Então você tem que ajuntar para você aquilo que tem valor eterno, né? E ele fala: você não pode servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus e as riquezas. Você não pode colocar o seu coração em demasia nessas coisas. Porque se você se devota demais às riquezas, aos bens materiais, você se esquecerá de Deus. Então, um coração apegado que acumula essas coisas na vida revela um coração idólatra. E Jesus aqui está dizendo que não, que você deve lutar contra a ansiedade, e uma forma de você vencer a ansiedade é você priorizar o reino. O reino de Deus deve estar em primazia na sua vida, em primeiro lugar. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Se ocupe, meu irmão, primeiramente com as coisas de Deus. As outras coisas, Deus sabe que você precisa, e Ele vai suprir você. Então, quando o Senhor Jesus Cristo fala, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, Ele está dizendo comida, bebida, vestimenta, o sustento do trabalho, tudo, Deus vai providenciar. Faça o seu trabalho. Se preocupe em trabalhar. Cuide da sua família, cuide da sua vida espiritual, mas sem se ocupar em demasia, sem permitir que a ansiedade ocupe a sua mente, ocupe o seu coração. Priorize a Deus, descanse
no Senhor, porque Ele é quem nos sustenta, Ele é quem sabe todas as coisas. Por que não andarmos ansiosos? Porque a ansiedade não tem poder sobre o futuro. A ansiedade não tem nenhum poder sobre o nosso futuro. É por isso que ela é incoerente. Ela é tola. É uma ignorância da nossa parte, meus irmãos, cultivarmos um coração ansioso e nos ocuparmos com o futuro que nós não temos controle. Você não tem controle do presente, como você vai ter controle do futuro? Sabe qual é o problema da ansiedade? É querer controlar aquilo que você não tem controle, que está fora do seu controle. Nós nos preocupamos demais e ficamos sem dormir porque nós queremos ter controle de algo que a gente não consegue controlar, porque nunca aconteceu e talvez nunca acontecerá. Por isso Jesus, então, mostra essa incompatibilidade aí, né, da vida cristã com a ansiedade. Ela se ocupa com a coisa do futuro que nós não temos controle. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Você passa por lutas hoje. E Deus tem sustentado você hoje. Deus tem dado força a você, tem te dado graça para vencer o mal de hoje. O mal de amanhã pode vir, mas o Deus que sustenta você hoje é o Deus que sustentará você amanhã, depois de amanhã, daqui a 1 ano, 10 anos. Não se ocupe, meu irmão, com as coisas futuras. Deixa Deus cuidar de você hoje, porque o Deus que cuida hoje é o Deus que cuidará amanhã também. Ouçamos a sábia voz de Cristo. Não seja ansioso. Não seja um crente preocupado em demasia. Mas obedeça à vontade de Deus. Creia na providência do Senhor. Rejeite todo tipo de mundanismo. Priorize o reino e a justiça de Deus, as coisas de Deus. Preencha o seu coração com as coisas de Deus. E quanto ao futuro, descanse. Porque o seu futuro é certo. Afinal de contas, ele já foi escrito e já foi determinado. Em Cristo, nós somos mais que vencedores. Isso nos basta. Descansemos no Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.